E eu queria ler com vocês Isaías, no capítulo 59, já que vamos começar a falar sobre os 7 pecados capitais. Isaías 59. Para falarmos sobre esse assunto é necessário esclarecermos o significado de pecado para nós. Verso 1 e 2. Chama ele para mim. Ok. Fecharam? Isaías 59, 1 Como está aqui? e 2. Diz assim: Vamos abaixar um pouquinho. Eis que a mão do Senhor não está escondida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Uma palavra forte, é um texto pesado, e realmente precisamos entender o que significa pecado, para falarmos sobre os 7 pecados capitais. Feche seus olhos mais um instante. Pai amado, nós temos te adorado, te cultuado aqui nesta noite. Temos, Senhor, percebido o teu mover em nós, e sabemos que não é em vão o que o Senhor vai trazer ao nosso coração. Nós precisamos que seja a tua palavra e o teu Espírito nesse momento a trazer, Senhor, as sementes que vão modificar nossas vidas, trazer libertação às nossas almas, fazer-nos andar, Senhor, de acordo com a tua vontade. Então, Pai, nós te pedimos, nada venha roubar, nada venha, Senhor, trazer peso, nada venha dificultar a tua semeadura em nosso coração, e que ninguém aqui seja roubado daquilo que o Senhor tem de bênção para trazer na tua palavra essa noite. Nós te agradecemos pela tua presença, dependemos de ti, e sem ti nada podemos fazer, em nome de Jesus, amém. Queridos, pecado é uma coisa séria, pecado é uma coisa muito séria. Nós cantamos um cântico aqui, e que eu também gosto bastante, que diz o texto assim: eu nunca vou saber o preço dos meus pecados na cruz. Eu nunca vou entender nesta terra, se Deus não me revelar, aliás, Ele não vai fazer isso, creio eu, o que significou para Jesus os meus pecados, para que Ele pudesse sofrer no meu lugar, no seu lugar, somados os nossos pecados, todos. Quanto custou isso para Deus? Quanto custou isso para Jesus? E às vezes, por não entendermos isso, a grandiosidade desse peso, nós diminuímos o fator pecado. Nós achamos que pecado é uma coisa, por ser comum para nós, para a humanidade. Para ser comum, nós ligamos nossa TV, assistimos um jornal, 90% das notícias que estão ali são de corrupção, de crimes, assassinatos, injustiças. Tudo isso é pecado, e isso tem um custo, e Jesus veio pagar um alto preço para nos livrar dos pecados. Em 1 João está escrito que para isto o Filho de Deus se manifestou, para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, para termos uma união com o Senhor, nós temos que resolver o problema do pecado. Precisamos saber o que significa isso. As obras do diabo são ocasionadas na nossa vida em função do pecado. O pecado é uma autorização para trazer males sobre a nossa vida. E embora existam muitas palavras na Bíblia, nos originais, que transmitam a ideia aqui de pecado, e é traduzido como pecado na Bíblia, muitas palavras, nenhuma sozinha define o que é pecado. Nenhuma sozinha. Porque o pecado é um conceito que é formado por todas essas ideias.
Então na Bíblia, pecar não é somente praticar um mal, como às vezes nós sintetizamos para nós, né? Fulano fez um pecado, ele cometeu um ato errado. Então não é só isso. Pecado é também um estado de alienação de Deus, de desconhecimento de Deus, de inconsciência das coisas que Deus preparou para nós. É andar separado de Deus, desviados de Deus. Isso é pecado também. É um estado, não só uma prática. Amém? Então, por exemplo, para os profetas no Velho Testamento, pecado, a ênfase era sempre repetida deles sobre pecado, era falar sobre o rompimento do relacionamento entre o povo da aliança e Deus. Então, quando havia o rompimento, eles sempre pregavam contra o pecado maior. Qual o maior pecado que eles falavam? O rompimento do relacionamento do povo com Deus. Essa era a ênfase dos profetas. Paulo, na teologia de Paulo, mais do que transgressão, pecado é um estado de contínuo e debilitante, de inimizade contra Deus, com Deus. É um estado de rompimento de relacionamento. Ele dá muita ênfase a isso. Pecado como rompimento com Deus, inimizade contra Deus. Então, na teologia de Paulo, o pecado é quase que personificado. Parece uma entidade que segura e impede as pessoas de se chegarem a Deus. Se nós estudarmos Paulo falando sobre o pecado, a gente vai perceber que há é como se fosse uma personificação, um ente, um ser que agarra as pessoas para que elas não se acheguem a Deus. Ele dá essa ideia. Estou sintetizando bastante. Um poder maligno, quase que pessoal. E na teologia reformada, no período em que houve a reforma na igreja, a partir de 1500, a essência do pecado passou a ser, ou a ênfase maior passou a ser a descrença originada de um coração endurecido. É não crer, a incredulidade. A ênfase do pecado passou a ser incredulidade. Mas tudo isso engloba pecado, entendeu? Não dá para você sintetizar tão simplesmente pecado. Agora, as palavras nos ajudam a entender o que é pecado. Várias palavras eu coloquei aqui. Algumas palavras são traduzidas como pecado para nós aqui, né? Ratá no hebraico, amartia em grego, iniquidade, avon em hebraico, transgressão, são palavras comuns na Bíblia. O que é pecado mesmo na Bíblia? Errar ou deixar de alcançar o alvo de Deus. Só um minuto. Eu tenho um pendrive aí com alguma coisa para mostrar aqui. Se quiser preparar aqui, eu não vou seguir diretamente, eu vou direto aqui. Tem alguns assuntos só que importantes que também esquecendo de avisar vocês. Se alguém quiser acompanhar um pouco mais, tá? E, bom, tá aqui, eu vou verificando aqui também, né? Primeiro, voltando, pecado, errar ou deixar de alcançar o alvo de Deus. Errar o padrão ou a lei de Deus. Então você aliás, eu fiz um devocional. Eu acho que vai cortar metade, né? Aqui, não, tá bom. Nós temos que adaptar a nossa projeção aqui devido ao espaço, né? Vamos só tirar do lado ali, acho que já dá para ver? Pode passar o próximo. Errar o alvo. Guarde isso pelo menos. Se for para reduzir bastante, pecado, como eu já falei, não é somente praticar o mal, mas é o estado de alienação, separação de Deus, desconhecimento, desvio. Pecar é errar o alvo de Deus. Eu fiz um teste com as crianças lá no CRE, na escola. Peguei um alvo lá, que é magnetizado, as setas são magnetizadas, né? Menos perigoso. Aí eu botei lá, falei, eu pago o chocolate hoje na cantina
para o primeiro que acertar bem no centro do alvo. Ai, a criançada, eu quero. Acho que separei uns 3 lá para lá, umas 3 meninas. Vai, você tem 2 chances, dei 2 setinhas para cada um. Era duro até acertar o alvo, acertava na parede, tudo quanto é lugar, menos no alvo. E difícil, um acertou mais ou menos dentro do alvo, mas é difícil acertar o alvo. Eventualmente, alguém que nunca treinou pode acertar o meinho do miolo ali. Que bom, não paguei com chocolate para ninguém. Mas é difícil acertar o alvo no centro. Você viu o trabalho que dá os atletas que trabalham com tiro ao alvo, ou seja com setas, seja com armas. É difícil acertar o centro ali, eu esqueci o nome do miolinho do alvo. Como é que é? É na mosca? Então tá bom, né? Não é muito técnico, mas deu para entender, acertou na mosca, né? Então, pecado significa errar o alvo, tem essa palavra mais utilizada. Iniquidade tem a ver, é traduzido como uma coisa tortuosa. Quando você lê a palavra iniquidade na Bíblia, significa algo desfigurado, torto, que não segue o caminho certo, que não é justo, que é contrário à justiça. Ressalta o ato e as consequências dos resultados do pecado. Então, iniquidade tem a ver com resultados da situação de pecado. Transgressão também significa violação do que nos é exigido por Deus. Atravessar uma linha proibida, rebelião, traição, quebra da aliança. Então, se a gente começar a verificar e entrar bem no que é pecado, a gente vai sentir um peso forte, porque é uma situação que diz que Paulo falou em Romanos: todos pecaram e destituídos, saíram da presença de Deus, foram destituídos da presença de Deus. É por isso que nós não entendemos o mundo espiritual, é por isso que nós viemos numa situação duvidosa, nunca totalmente compreendida, temos crise do sentido da vida, porque nós fomos criados, sabemos pelas Escrituras, que originalmente fomos criados para a eternidade, e nós encontramos a morte. Aí nós vemos Paulo dizendo, esclarecendo, e toda a teologia bíblica mostrando, o salário do pecado é a morte. Quer dizer, o pecado, separação de Deus, não só o ato, mas o estado de separação de Deus, nos leva à morte. O pecado dá um salário para quem está no estado de pecado ou pratica o pecado. Ele dá um salário. O salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que a morte não é só física. Existe uma morte espiritual que é muito pior, que é a separação completa de Deus, eterna. Então o pecado é gravíssimo. O pecado é algo que nós não deveríamos olhar superficialmente para esse assunto. Então veja só, a origem do pecado. Nós sabemos que até Adão e Eva comerem do fruto, desobedecerem a Deus, em Gênesis 1, não havia pecado. Eles estavam na presença de Deus. Deus se apresentava, conversava com Adão todos os dias, na viração do dia. Conversavam, havia intimidade. O homem tinha visão espiritual, tinha incumbências. O homem estava pleno da sua capacidade. Tinha sobre ele uma ordenança: frutificai, multiplicai, enchei a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra. Mas o pecado entrou, e quando o pecado entrou trazendo uma consciência do mal, houve separação. Aí eu li o Isaías 59, 1 e 2. O braço do Senhor não está encolhido, não está doente para que não possa salvar. Ele está usando bem a figura de alguém que está precisando está em necessidade, está precisando de uma ajuda, e precisa de uma mão que se estenda e que o ajude.
Não, a mão do Senhor não está encolhida, não está doente para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas ele explica: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não veja, para que não receba o clamor, para que não vos ouça. Então é sério demais o pecado. Então, as origens nós sabemos. Na verdade, eu vou passar rapidamente. A tentação foi o meio do pecado entrar na humanidade, na criação. O pecado, como característica, o que aconteceu ali no Éden, foi primeiro um abandono da palavra de Deus. Adão e Eva abandonaram o que Deus havia dito no coração. E o pecado procede da decisão tomada no coração e na mente, portanto é do interior, para depois se manifestar no ato. Então, antes deles comerem o fruto, eles definiram no coração. E todo o pecado é assim. Está escrito já aqui em Tiago, que tendo dado o pecado, ele é como uma semente que é lançada na mente e gera. O pecado ele é gerado na mente, ele é dado como uma sugestão. Se for aceito, e se for recebido, vai gerar o pecado. E tendo concebido, gera a morte. Vai nascer, vai vir a luz e gerar a morte. O pecado é como uma semente, é como o nascimento de uma criança. É recebido em semente. Se for fecundado na nossa mente, ele vai ser gerado, cresce. Dentro de nós a vida se manifesta, depois a vida do pecado se manifesta, depois vem a luz e é praticado. Então, quando uma pessoa comete um erro, não cometeu porque ela tropeçou, caiu. Não é bem assim. A possibilidade daquilo já vai sendo gerada no interior. Nenhum ladrão sai para roubar dizendo: ele já se preparou, ele já aceitou a ideia. Então, o pecado sendo consumado gera a morte. Tendo o pecado concebido, como é que é o texto? Tiago. Dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Irmãos, o processo é esse. Característica principal do pecado: o pecado é orientado contra Deus em todos os seus aspectos. Todo o pecado é contrário a Deus. Todo. Você possa imaginar. Todos os erros, todas as falhas, todos os pecados são voltados contra Deus, contra o plano dele para a nossa vida, contra o desejo dele benéfico para conosco. Todos os pecados são contrários a Deus, a princípio e por princípio. Bom, vou adiantar, falar sobre os 7 pecados capitais. Antes de falar, teve um pastor que começou a falar muito de pecado na igreja e o povo não gostou. Aí alguns irmãos chegaram para ele, foram até a casa dele e falaram: pastor, sabe o que é? Eu queria dar uma ideia para o senhor. O senhor, ao invés de falar de pecado, que é uma coisa assim meia difícil, de repente os nossos filhos vão ter uma visão negativa da vida, não dá para o senhor trocar, falar sobre erro, falar sobre, em vez de pecado, fala sobre uma falha, um erro. Aí o pastor ouviu. Espera um pouquinho, você sabe bem o que você está me pedindo? Você. Então peraí, foi lá no fundo, abriu um armarinho lá, pegou um tubo, veio, olhou assim, estava escrito assim: estricnina. O símbolo da morte, escrito embaixo: veneno, uma caveira ali e tal, né? Veneno, cuidado. Ele falou: você quer que eu troque esse rótulo por pastilhas de hortelã? Quer que eu troque esse rótulo por pimenta? Uma coisa ardida assim, que seja mais palatável? O que vai acontecer se eu fizer isso? Então, na verdade é isso. Às vezes a gente quer mudar, a gente não gosta, a gente não aceita muito essa palavra, mas a gente precisa saber que o pecado é venenoso no nosso relacionamento com Deus, e nós não devemos ter uma visão superficial a esse respeito. Eu queria só lembrar o seguinte: falando de 7 pecados capitais, tem uma razão para isso.
Antes acho que ele foi já Papa, Gregório, né? Ele foi chamado de Papa na época, mas ele é o Gregório Magno. Foi ele quem organizou a apresentação dos 7 pecados capitais, não sem razão. Esses pecados, antes havia já uma lista, nasceu nos monastérios. Nos monastérios havia uma lista de pecados que deveriam ser vencidos. E isso foi muito utilizado nos monastérios, onde os monges se preparavam para o ministério. Isso foi levado para o Gregório. O Gregório atualizou, fez uma lista e se tornou confiável pelos pais da igreja que vieram. Agostinho confirmou, Tomás de Aquino se aprofundou no assunto. Então, realmente, por que isso é importante? Esses pecados que são relacionados como 7 pecados capitais, são pecados capitais porque são capitais de capta, cabeça. São pecados principais, porque deles nascem todos os outros pecados. Seriam pecados capitais, por ser cabeça, ou pecados radicais, por serem raízes de outros pecados. Então são eles: orgulho, avareza, inveja, ira, luxúria ou libertinagem, gula, preguiça. Eu queria fazer um paralelo rápido aqui. Quando Deus pediu para o povo de Israel entrar na terra de Canaã, Ele falou assim, olha, no Deuteronômio capítulo 7, no verso 1. Deuteronômio 7, verso 1, diz assim: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora as muitas nações de diante de ti. Aí ele faz a lista de nações que estavam lá, as principais nações: heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. 7 povos. Em figura, o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel tinha uma incumbência de ser o braço de juízo de Deus naquela terra. Deus poderia mandar um dilúvio, acabar com aqueles povos. Aqueles povos praticavam coisas abomináveis ao longo dos séculos. E Deus deixou claro ao povo de Israel: olha, esses povos que praticam estas coisas, que eram pecados, perderam, em outras palavras, perderam o direito de viverem aqui há muito tempo. Por isso que eu dou essa terra a vocês. Deus tem uma outra maneira de enxergar as coisas. O juízo desta terra não está aos nossos olhos, ao nosso coração, debaixo do nosso juízo. Nós enxergando é como você enxergar. Eu enxergo daqui de dentro o máximo do lado de fora, o lado de lá, com muita dificuldade por causa do reflexo do vidro. Eu enxergo vocês, eu não enxergo a parte de cima desse prédio, porque o meu ponto de vista está coberto pelas coisas que estão ao redor de mim. Quando nós estamos na terra, a nossa visão é coberta pelos aspectos humanos, pelos aspectos materiais, de tudo que nós vivemos, físicos, que nós vemos aqui. Para nós e para muitos, a vida é só isso aqui. Mas espiritualmente existe um outro mundo, outras regras, outras leis, que nós não entendemos. E esses povos que estavam lá, Deus avisou para Abraão 400 anos antes, falou: Abraão, essa terra que você está peregrinando vai ser sua, da sua descendência, essa terra vai ser dos seus filhos, mas vai ser daqui 400 anos, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cumprida. Então Deus esperava o momento da justiça ser cumprida. E quando chegou para o povo de Israel, falou: vocês vão entrar e vão afastar 7 povos. Eu vou adiantar aqui o seguinte: o povo de Israel afastou quase todos. Alguns ele não afastou, alguns ele não expulsou daquela terra. Sabe o que aconteceu? Esses povos que ficaram se tornaram os problemas sérios que Israel teve ao longo dos séculos futuros, porque desobedeceram a Deus e não tiraram da sua terra aqueles povos que deveriam ser retirados dali. Só para você saber, aqueles povos, está escrito em Deuteronômio 18:9, que aqueles povos eles passavam pelo fogo em sacrifício, seus filhos, sua filha. Eles
ouviam os adivinhadores, os falsos profetas, os prognosticadores. O que é prognosticador? É o adivinho do futuro, que faz aparecer coisas. É o agoureiro lá, eles tinham, que adivinha por sinais ou presságios. Tinha feiticeiro que fazia práticas de bruxaria, encantador de encantamentos, isto é, que une, que alia para encantar, faz trabalhos para unir e desunir. Que nem quem consulte espírito adivinhante, era um consultor de divindades, nem mágico que tem espírito familiar, nem quem consulte os mortos, que tem o espírito familiar que consulta a morte. Tudo isso havia prática daquele povo. Você já ouviu isso em algum lugar? Deus disse assim: todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Então aqueles povos deveriam ser lançados fora. E o povo de Israel, futuramente, você pode ler em Juízes, está escrito lá: e o povo não expulsou os fariseus como deveriam, não expulsou os cananeus como deveriam, não expulsou os gigazeus como deveria, e aqueles povos se tornaram fortalecidos e viveram contrariando Israel durante séculos no futuro. Em figura, esses 7 povos são 7 pecados que precisam ser expulsos de nossa vida, e nós precisamos tomar posição contra eles. Mas como? Lutar sozinho contra o pecado? Você não vai conseguir. O Senhor veio para te ajudar a fazer essa batalha. Então pode ser, quando eu comecei a estudar isso há muitos anos atrás, eu falei: não tenho nada disso. Nunca fui tão santinho antes de estudar isso aí. Aí quando comecei a ler mesmo, aliás eu li e fui apresentando isso para os alunos no CRE. Tem uns alunos aqui que fui apresentando os devocionais. Cada um que eu estudava eu falava: espera aí, isso aqui eu não sabia. E alguns chocaram-me profundamente, porque eu acordei, eu falei: Senhor, eu estou lutando contra isso aqui faz tempo e estou achando que não tenho nada disso. Está enraizado. E o primeiro que eu quero falar é sobre o orgulho. E se você abrir em Provérbios capítulo 16, verso 18, porque o orgulho é o cabeça dos cabeças, é o pecado principal. Nós vamos ver por quê. Mas em Provérbios 16, no verso 18, está escrito assim. Eu peguei a NVI, que é mais clara ainda, né? Que diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. A outra tradução diz: o orgulho precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, antes de cair, antes de acontecer uma destruição, o orgulho está alto, presente. Ele precede a destruição. Então o orgulho é considerado o primeiro e mais predominante, é a fonte dos pecados capitais. E ele originou-se no coração de Lúcifer. É bom que a gente saiba, aliás eu acabei não correndo aqui, eu não expliquei, que o pecado não nasceu na criação de Deus, da terra, do homem, da mulher, da coisa da terra. Veio de fora. O pecado aconteceu no mundo dos anjos. O pecado nasceu porque um querubim chamado Lúcifer, que significa portador da luz, mal utilizou o dom da liberdade, o dom divino da liberdade, e rompeu o relacionamento com Deus. Nós não temos muitos detalhes desse acontecimento. Nós só temos a constatação do acontecimento, que é que quando o pecado entrou no ser humano, nós estamos até hoje. Não nos acostumamos com a morte, não nos acostumamos com tanta safadeza, tanta corrupção nesse mundo, não nos acostumamos com... e a coisa não muda. E nós começamos a encontrar esses males dentro de nós. Pior de tudo. Então o orgulho é considerado o primeiro, o mais predominante, a fonte dos pecados capitais. Originou-se no coração de Lúcifer, como falei, e ele é único, o tipo dele é único. Geralmente, os que estão carregados de orgulho não têm consciência
de possuí-lo. E agora? Geralmente o orgulhoso não está consciente de que é orgulhoso. Ele age com orgulho, ele trabalha com orgulho, ele pratica as coisas com orgulho, ele manifesta o orgulho em tudo que faz, mas às vezes não está consciente. Vamos ver a definição cristã, o dicionário inglês, de Oxford, diz assim: orgulho é uma presunção irracional de superioridade, uma opinião arrogante das qualidades de si mesmo. Eu sou demais. Aliás, eu vi uma definição de egoísmo que eu achei interessantíssima. A definição de egoísmo diz assim: egoísta é todo aquele que tem o mau gosto de dar atenção a si mesmo e não a mim. Definição de egoísta perfeita. Fica dando atenção a si mesmo e não a mim. Isso é o egoísta. Então, a exaltação condenável do ego exalta a si mesmo constantemente, tem que se colocar sempre nas alturas. O orgulhoso se delicia com o pensamento de ser superior a todos os seus semelhantes, mas não é assim tão claro. Ele sente o prazer daquilo, mas não está consciente de que isso é orgulho. Ele acha que é real, ele acha que é verdadeiro. O prazer do orgulhoso está em sentir-se superior aos seus semelhantes. E Deus se opõe fortemente aos orgulhosos. Então veja só, Provérbios 16, no verso 5, vou ler rapidamente alguns textos. Diz assim, Provérbios 16, 5: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Palavras diretas. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Isso está em Provérbios 29 e 23. Provérbios 29, 23. E Tiago 4, 6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então são palavras duras, não há dúvida do que o orgulho significa diante de Deus. E peraí, mas se não há consciência do orgulho, como é que eu vou saber? Vamos colocar aos homens as barbas de molho e as mulheres as unhas. Sinônimos, veja se tem algum sinônimo bom para orgulho: presunção, arrogância, insolência, egoísmo, vaidade, altivez, soberba, jactância, obstinação, satisfação própria, egocentrismo. Nenhuma palavra aqui é admirável, nenhuma palavra aqui é boa o suficiente para dizer, orgulho pode ser que seja bom. Porém, irmãos, que mais? O pensamento grego diz assim: insolência. Aliás, as virtudes, na Grécia também tinham dificuldades com os pecados capitais. Mas veja só, insolência é uma arrogância exacerbada que cria a ilusão da invulnerabilidade. Para um grego, na filosofia grega, insolência, o orgulho, a soberba era um problema. Por quê? Porque dava para a pessoa uma ilusão de que nada podia acontecer de ruim com ela. Então o soldado arrogante, um soldado orgulhoso era perigoso, porque achava que na guerra nunca ia ser atingido, e isso trazia fragilidade para a pessoa. Olha só o problema do orgulho. E na Bíblia o orgulho é a violação, a desordem fundamental do amor. Põe o amor próprio à frente do amor a Deus. A pessoa que é muito orgulhosa, ela ama-se mais do que a Deus. Enquanto que o primeiro grande mandamento é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Consequentemente, dificulta o segundo mandamento, que é: ame o próximo como a si mesmo. Então, se eu amo o primeiro, não amo a Deus, eu amar o próximo, fica pior ainda, fica mais difícil ainda.
Então o orgulho é uma situação grave. Agora, hoje o orgulho é tido como algo bom. Tenta-se transformar o orgulho que é um vício. Aliás, todos os pecados capitais são vícios. E o oposto do vício é virtude. Então, eles estão tentando dar a ideia de que o orgulho, que o vício do orgulho é algo virtuoso. Como assim? Duas mentiras estão sendo lançadas. Primeiro, chamando o orgulho de respeito próprio. Não, nós precisamos ter respeito próprio, porque contrariar o respeito próprio prejudica a saúde. Pessoas que têm, precisa ter orgulho de si, a autoestima é importante. Então, com essa palavra, está errado isso. Respeito próprio, definiu uma escritora cristã, ela disse assim: respeito próprio é ter fé na ideia de Deus ao nos criar. É aceitar o que Deus nos criou para ser. Isso é respeito próprio. Além disso, não é. Então, essa é uma mentira. Orgulho que se refere não tem a ver com respeito próprio. Nós precisamos, claro, preservar a nossa vida, cuidar bem do que fazemos. Às vezes, quando somos elogiados por algo bom que fazemos, aquilo é justo. Mas não é isso que está falando. A segunda mentira é dizendo que isso que o Nietzsche, filósofo Nietzsche, que era totalmente contra Deus, ele dizia que atacar o orgulho é a máscara dos fracos, porque ele concluía que o amor e a compaixão são uma tapeação. Você já percebeu, aliás, os executivos aqui, não tem nenhuma virtude ensinada para ser líder da humildade. A humildade é entendida, quem não sabe o que é humildade, aliás, é por isso que fazem isso. Humildade é entendida como um valor, como uma fraqueza. Porque o humilde, ele cede o espaço para o outro. O humilde respeita o desejo do outro. E como que um executivo pode ser humilde? Não dá. Porque a lei da selva do mundo não abre espaço para bondades. Amor, misericórdia, compaixão. Meu amigo, quero ver os números. Agora saiba que a humildade cristã, ela não existe em nenhuma filosofia. A humildade de Cristo. Você acha que Cristo era um líder perdedor? Pois ele era humilde, manso e humilde de coração. Vem aqui, aprende comigo. Eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Então existe uma humildade aí que os homens não entendem. As formas de manifestação do orgulho, seja no olhar, no trajar, na vida social, orgulho de raça, negócios, muitos assuntos, mas eu vou direto ao assunto. O orgulho pode ser espiritual, intelectual, material ou social. O orgulho espiritual é o pior que tem. Então eu vou direto a ele aqui. O orgulho espiritual é a soberba da falsa religião, ou o primeiro pecado do universo. Por quê? Foi o pecado que levou Lúcifer à queda, como já disse. Aí começaram todos os pecados, certo? Como assim? Olha o que está escrito em Isaías 14, no verso 12 a 15. Isaías 14, verso 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Essa palavra estrela da manhã é Lúcifer, portador da luz. Filho da alva, como foste cortado ou lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E dizias no teu coração, agora presta atenção nos verbos: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Só nessa frase de Satanás aqui, do Lúcifer, ele diz: eu subirei ao céu,
exaltarei o meu trono, me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas, serei semelhante ao Senhor. Eu vou fazer, eu já estava contaminado com a iniquidade. Por isso que ele queria fazer isso. Ele colocou a si mesmo acima de Deus. E o orgulho espiritual é: eu serei Deus. Eu quero me assentar no lugar de Deus. Eu quero decidir como Deus decide. Eu quero usar o poder como Ele usa. Esse desejo não está no coração dos homens, não? Será que nós não fomos gerados com o mesmo vírus? Fomos. O pecado é o vírus que estava no coração de Satanás. Quando nós nos consideramos todo-poderosos, todo-suficientes, nós estamos em perigo. A soberba espiritual leva as pessoas a confiar mais nos méritos, virtudes próprias, do que na graça de Deus. Então é possível que eu seja um religioso dentro da igreja, muito orgulhoso, um orgulho espiritual muito grande. O orgulho espiritual se manifesta até na nossa oração. Você lembra da oração do fariseu e do publicano? O fariseu era um grande religioso, fiel, e ele chegou lá adiante, lá os dois subiram ao templo. Está em Lucas 18, 10 a 14, Lucas 18, 10 a 14, que diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu, o outro publicano. O publicano era um cobrador de impostos, tá? O fariseu, que era um religioso, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo, fiel. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Mas eram religiosos. O fariseu era religioso, estava orando, e até a oração dele estava transbordando de orgulho, e ele não percebia. Entende o perigo do orgulho? O orgulho espiritual se apresenta com vestes, na consideração da justiça, na pureza própria, guardando a letra da lei, mas rejeitando no coração sua prática, a verdade do relacionamento com Deus. Porque quanto mais próximos nós nos chegamos de Deus, mais nós enxergamos os nossos problemas, irmãos. É impossível começar a buscar a Deus e começar a dizer: ah, eu sou santinho. Não, é como se uma luz e uma lente começasse a chegar próximo de você. A luz vai iluminar todos os cantos sujos, toda a sujeira que estava impregnada em você vai aparecer. Você está chegando perto de Deus, você está se aproximando, você começa a perceber. O Isaías teve exatamente essa experiência. Ele foi orar, havia morrido o rei Uzias, tinha morrido. Eu vou falar do Uzias daqui a pouco. Uzias tinha morrido e ele foi orar no templo. E agora? Como é que vai? Quem vai ser o novo rei? Precisamos da bênção de Deus para Israel. Ele foi orar. Quando ele foi orar, ele viu o Senhor assentado. Ele disse que viu Adonai assentado num alto e sublime trono, seu séquito enchia o templo, os anjos serafins com 6 asas, com 2 voavam, 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto diante do Senhor, dizendo constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O Isaías viu isso e falou assim: agora eu estou morto, eu vi a Deus, eu não podia ver a Deus, eu vou morrer. E ele clamou: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios, no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim! Porque ele viu quem ele era. Ele viu que ele também era impuro, tanto quanto o povo dentro do qual ele morava. Então veio um anjo, tocou na sua boca, foi perdoado o seu pecado. Porque o pecado tem que ser resolvido na presença de Deus, gente. A questão do pecado tem que ser resolvida. Antes de ter qualquer conversa com o Senhor, veio um anjo, tocou a boca com uma brasa tirada
do altar, tocou a boca dele, você está purificado do teu pecado. Aí sim, ele ouviu o Senhor dizendo: a quem enviarei? E ele respondeu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Falando de Uzias e orgulho espiritual, eu não vou ler para vocês por causa do tempo, mas em 2 Crônicas, guarde isso, no capítulo 26, leia com calma. 2 Crônicas, no capítulo 26, vai ter a história rapidinha lá do Uzias. Uzias foi um rei maravilhoso, irmãos. No tempo de Uzias, ele fez maquinários agrícolas. No tempo de Uzias, ele fez maquinários para a guerra. Ele era um estimulador de engenharia. Era um rei que abençoou muito Israel, desviou água, trouxe a fonte para dentro de Israel, fez coisas maravilhosas. Deus abençoou tudo o que ele fazia. Mas chegou um momento na vida, está escrito lá, que o seu coração se encheu de orgulho. Seu coração se encheu de altivez, e ele foi para o templo, e quando chegou no templo, ele quis fazer no templo aquilo que os sacerdotes faziam. E ele pegou o incensário, ele falou: deixa que eu faço. Os sacerdotes falaram: você não pode entrar aqui, você não pode fazer isso, eu vou fazer. E deu uma dura neles, e na hora que ele estava dando a dura e brigando com os sacerdotes, porque ele queria fazer o trabalho dos sacerdotes, uma lepra estourou na sua testa. E ele, quando percebeu, e os outros também, muito menos poderia ter lepra dentro do templo, expulsaram ele, tiraram ele lá para fora. O rei, estavam contrariando o rei, ele podia mandar matar todo mundo ali. Mas eles foram duros e falaram: sai daqui, você não pode. E ele resistiu, e quando ele estava resistindo aos sacerdotes, nasceu uma lepra na testa dele. Ele teve que sair, se tornou um rei separado o resto da vida, porque um leproso não podia conviver com o povo. Acabou a história de Uzias tão linda, porque ele ficou altivo de coração, o orgulho subiu no seu peito, ele começou a tomar atitudes que não eram devidas. Que horror! Então o orgulho espiritual é terrível. Vamos adiante. O orgulho também é intelectual, soberba do conhecimento. O orgulho intelectual também é perigoso. 1 Coríntios 8, no verso 1 e 2 diz: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência ou conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa e ainda não sabe como convém saber, se alguém diz assim: eu sei bastante, eu sei tudo, então você não sabe como convém saber. Porque até o filósofo lá, o Sócrates, dizia: eu só sei que nada sei. Ele descobriu que não dava para bancar tudo. E diante de Deus, Deus nos dá sabedoria, tudo dele. Então, o orgulho intelectual é a arrogância diante do simples. Porque aquele que tem orgulho intelectual começa a desprezar o iletrado, começa a desprezar o oprimido. Esse camarada é pobre, meu. Eu não vou conversar com ele porque é pobre. Virou até piada, né? Se é pobre, não vem comigo, eu só quero gente rica do meu lado. Por quê? Orgulho intelectual. Esquece-se das capacidades, que as capacidades mentais são dadas por Deus. Esquece que grande parte do que conhecemos nós devemos a esforço de outros. Tudo que nós conhecemos hoje, outros descobriram no passado. Romanos 12,16 diz: tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Romanos 12,16 em outra tradução. Interessante. Não haja diferença, trate as pessoas como elas são, no seu nível. Nós somos iguais diante de Deus. Aí vai uma história do Platão. Platão era considerado alguém, né, muito sábio e tal. Ele que trouxe as ideias do Sócrates para o mundo, ele escreveu. O Sócrates nunca escreveu nada. O Platão palestrava numa sala em que havia um divã ricamente adornado. Era um divã especial, estava vazio. Um dos amigos do Platão entrou, sujo como sempre, subiu no divã e se pôs a pisotear o divã. Limpo, tudo, começou a sujar, e falou assim: espezinho a soberba de Platão. E o Platão humildemente respondeu: mas com grande orgulho, meu amigo. Você vem espezinhar a minha soberba com grande orgulho. Então quem tem orgulho não se vê orgulhoso. O Espírito Santo está para nos mostrar onde estão as nossas fragilidades, porque Ele quer nos dar vida.
A soberba intelectual é inimiga do Evangelho porque enche o indivíduo de confiança própria. Esquece-se de confiar em Deus. E Provérbios 3,5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. E você conhece, Provérbios 26,12, você conhece alguém que se julga sábio? Provérbios 26,12, há mais esperança para o insensato do que para ele. Então a verdadeira religião, pelo contrário do que dizem por aí, né? Cristão é tudo bitolado, esses crentes aí vivem com Bíblia debaixo do braço. Não, pelo contrário, a verdadeira busca do Senhor, a verdadeira busca do Senhor aumenta o nosso intelecto. Paulo escreveu assim, Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nós somos renovados em nossa mente todos os dias. Se você lê a palavra de Deus, se você ora, se busca a Deus, o Senhor renova a sua mente. Sua maneira de pensar é modificada todos os dias. Orgulho material. Outro orgulho, além do espiritual, intelectual, é o orgulho material, é a soberba dos bens. É o seguinte, Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo que você tem de bom vem de Deus. Você está com um carrão bom? Deus te deu. Deus deixou você ter. Deus abençoou. Você tem um cobertorzinho bom nesse friozinho? Você está sentindo frio hoje? Estava com saudade, né? Não via a hora de dormir com um cobertor. Esse cobertorzinho, aquela sensação boa de agora eu vou, vem de Deus. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Você almoçou bem hoje? Você comeu alguma comida boa? Que você, que delícia! Essa boa dádiva veio de Deus, sabia? Ou quando você estava com calor, você não aguentava mais, aí você entrou no ar-condicionado, que delícia! Esse bem-estar veio de Deus, sabia? Amém. Toda boa dádiva, todo dom perfeito veio do alto, do Pai das luzes. Mas as pessoas não reconhecem isso. Então, como ter orgulho material se é Ele que me deu? Como vou ter orgulho do que eu tenho, sabe, me achar maior do que os outros, porque eu tenho algo que os outros não têm, se foi Ele quem me deu? Então está escrito aqui, Deuteronômio 8:18, mas Deuteronômio 8:18, olha que interessante Deus falando, que Deus sabia da tendência do homem. Lembrem-se do Senhor e do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É Ele quem dá a capacidade para você trabalhar, Ele quem dá a capacidade de você ganhar o pão de cada dia, e Ele pode dar mais se você quiser, mas desde que você saiba que é dele que vêm as coisas. 1 Crônicas 29:12, 1 Crônicas 29:12, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Então essa soberba entroniza o ego, né? As coisas secundárias, coisas sem valor são colocadas no lugar de Deus. Isso é uma afronta, irmãos. O orgulho faz isso. E por último, vamos correr aqui, orgulho social. O que é orgulho social? É aquele orgulho que você vê em várias sociedades, seja em classes, orgulho de classes, orgulho de grupos, por afinidades ou castas. Tem um grupo aí, né? Já ouviu falar de orgulho gay? Não precisa dizer mais nada, é o orgulho gay. É o orgulho de um grupo e tem seus objetivos. Então tem nação corintiana, grupos variados, se orgulham, põe lá a camiseta, não é assim? Tem uma razão aí por trás. Mas a ideia, pior de tudo, aliás, o século XX foi o século da maior tecnologia, da ciência e tudo mais, e foi o século das maiores atrocidades. E a das maiores atrocidades foi porque um homem achou uma equipe, né, filosofia, adquiriu a filosofia de que tinha que ter uma raça
superior. E por causa dessa filosofia de ter uma raça superior, assassinou milhões. Esse orgulho é perigoso. Entende como orgulho é perigoso? Hitler assassinou milhões em nome de uma ideia de raça superior. Devastou a sua própria nação por causa disso. Então qualquer espécie de soberba é pedra de tropeço para o reino de Deus. E esse é o maior pecado que separa os homens e as mulheres de Deus. Vão deixar muita gente longe de Deus. Orgulho. Porque não se submete a Deus. Não se submete à orientação de Deus. E como fazer? O que eu devo fazer? Eu gostei da contraposição aos pecados, a contraposição das bem-aventuranças. E posteriormente talvez a gente mostre isso, mas eu queria dizer o seguinte: quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, essa palavra pobre que Jesus usou foi a pior de todas na Bíblia. Ele não usou uma palavra menos pobre, não, ele é miserável. Sabe que essa palavra pobre, ela quer dizer aquele que realmente está sem nenhum recurso, está miserável mesmo, está acabado. Ele usou a palavra pior que tinha. Bem-aventurado, sabe o que é bem-aventurado? Feliz. Feliz é aquele pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que olha para dentro de si e diz, eu não tenho em mim nada que seja útil. Eu não tenho nada em mim, eu preciso das coisas de Deus, eu preciso das riquezas de Deus. Em mim, na verdade, as minhas sementes são ruins. Eu preciso reconhecer, aí é um pobre de espírito. É o que diz, preciso de Deus. Deles é o reino dos céus. Então, em outras palavras, ele está dizendo, felizes os que estão conscientes da sua falência, em si mesmos e de si mesmos, que não possuem coisa alguma da qual depender neste mundo, exceto Deus, pois a felicidade do Senhor será deles. Entende? Então humildade não quer dizer, eu sou capaz, eu sou humilde, então eu sou capaz, pode me chutar que eu sou que nem cão morto, não vou latir, não vou morder. Não é isso. O pessoal entende que humildade é isso aí fora. Humildade não é expressão inconsciente de ressentimento, como diz o Nietzsche. Ele achava o seguinte, já que a religião cristã no começo foi da maioria do povo pobre, dos escravos do Império Romano, e eles não podiam se rebelar, então eles inventaram uma virtude chamada humildade. No fundo, estavam todos ressentidos contra os seus donos. Que má interpretação, que infelicidade do Nietzsche. Aliás, morreu louco, né? Era filho de pastor, né? Conheceu a Bíblia, depois rejeitou o conhecimento da palavra, morreu doido, louco, depois de ter falado muita bobagem. Primeira coisa que eu devo fazer, ou melhor, a visão exaltada da humildade nas bem-aventuranças é exclusividade judaico-cristã. O valor e a exaltação da humildade só foi conhecida como virtude real no entendimento judaico-cristão, isto é, o conhecimento da palavra de Deus do Velho e do Novo Testamento. Não pertence a filósofos pagãos, é apenas um reconhecimento da verdade da condição humana. Humildade é reconhecer que eu tenho limites, estarei sendo humilde, é reconhecer que é estupidez pensar que somos alguma coisa independente de Deus. Então, primeira coisa, percebeu algum orgulho em algum lugar da sua vida? Seja orgulho espiritual, intelectual, social, material. Tem alguma área que você percebe que o orgulho está dominando? Considerar os outros, você superior aos outros. Tem alguma área? Primeira coisa, confesse o seu orgulho. Diga, Senhor, eu quero ser livre disso. Segundo, humilhe-se aos olhos de Deus. Declare isso. Venha até a cruz. A cruz é o lugar da humilhação. E Jesus falou, se você quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Revista-se de Cristo. Nós não temos uma natureza boa no fundo. Ela está mofada por causa do pecado. O Espírito Santo vem e habita em nós e começa a nos fazer uma nova criatura. Esse é o processo do Espírito para conosco, e começa a nos libertar das cadeias dos pecados que em semente já vieram conosco e ao longo da vida foram se instalando, se enraizando. Vou ler o último texto, Filipenses 2, 5 a 11.
Paulo orienta a igreja dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Jesus se humilhou diante de Deus, tá? Você não vai se humilhar diante do seu inimigo, você não vai se humilhar diante das crises da vida, não é isso. Humilhe-se perante Deus, reconheça os seus limites diante de Deus. O Senhor agora vai exaltar você, porque aquele que se humilha será exaltado. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. O orgulho é um dos principais e precisa ser renunciado, precisa ser reconhecido, precisa ser contrariado em nossas vidas. Lembre-se dos povos que estavam na terra prometida, que Israel não expulsou. Será que existe um povo aí no teu coração chamado orgulho? Ele precisa ser expulso daí, ele precisa perder a força. Primeira coisa, eu gostaria de orar com vocês. Vamos pedir que o Senhor nos mostre o orgulho, né? Porque o orgulho naturalmente não é visível. Nós agimos com orgulho, só vamos saber de acordo com algumas atitudes que tomamos, ou quando alguém trouxer para nós, né? Às vezes alguém traz e fala: ó, você tem tanta soberba. Às vezes a gente acorda e fala: como? O Espírito Santo é o que pode fazer isso com clareza em nós. Então vamos orar. Feche os teus olhos. Peça ao Senhor que revele a você se há orgulho no teu coração, de qualquer tipo, em qualquer área da sua vida. Senhor nosso Deus, nós queremos ser claros diante de Ti, Senhor. Queremos aproveitar e lavar a nossa vida diante de Ti. Será que temos encontrado orgulho, Senhor, dominando o nosso coração? Senhor, não queremos confundir isso com o amor que o Senhor tem por nós, o respeito que o Senhor tem por nós como pessoa. Olhando assim, nós podemos saber que somos amados, ter uma posição clara diante de Ti, de quem somos, sermos valorizados. Nós não queremos, Senhor, andar com a falsa humildade também. Mas o orgulho é um vício, Senhor, de colocar-se à frente de Ti, e nós não queremos isso. Então, Senhor, nós queremos renunciar a todo orgulho religioso. Se temos reconhecido que há orgulho religioso em nós, o que é muito fácil, Senhor, nós queremos renunciar em nome de Jesus. Queremos Te confessar todo o orgulho intelectual, todo o orgulho do conhecimento. Senhor, afasta do nosso coração isso, que faz separar pessoas, faz trazer acepção de pessoas, coisas que o Senhor nunca fez. Senhor, ajuda-nos a nos livrar do orgulho intelectual. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrar do orgulho social, Senhor, de achar que somos superiores por razões de raça, por razões de descendência, ou seja o que for. Nós queremos romper com isso, dizer: Senhor, nós somos todos criados por Ti, Senhor. O Senhor nos criou segundo a Sua imagem e semelhança, e nós não podemos desprezar um ao outro. Nós queremos romper e renunciar todo orgulho social. Queremos renunciar todo orgulho material também. Se nos consideramos algo porque temos alguma coisa, porque adquirimos alguma coisa, Senhor, muda esse pensamento, porque tudo veio de Ti, Senhor, pertence a Ti, Senhor. Nós queremos Te ser gratos todos os dias por tudo de bom.
Senhor, abre os nossos olhos agora. Nós não queremos ser dirigidos pelo orgulho. O orgulho é o cabeça de todas as demais pecados que também são capitais. Senhor, nós queremos renunciar ao orgulho nosso agora e aceitar agora a vida de Cristo em nós. Se você quiser fazer uma oração comigo, renunciando ao orgulho, repita comigo no seu lugar. Senhor meu Deus, eu renuncio o orgulho nas áreas que eu reconheci hoje. Eu quero declarar diante de Ti: eu tenho sido orgulhoso e eu quero renunciar isso. Eu quero que a Tua natureza sobreponha a minha. Eu quero ser semelhante a Cristo, na força do Senhor, na Sua mansidão, na Sua humildade, na Sua integridade. Jesus, eu abro meu coração para que o Senhor me ajude, junto com o Espírito Santo, a desativar toda raiz de orgulho, a desalojar todo domínio do orgulho. Eu renuncio ao pecado do orgulho, em nome de Jesus. Amém. Senhor, confirma o Teu livramento sobre o Teu povo, Senhor. Confirma, Senhor, sobre eles que isto é uma atitude séria, Senhor, que é uma atitude importantíssima, Senhor, para absorver toda a graça, todo o vigor, todo o dom perfeito que o Senhor tem para dar a cada um de nós. Que no particular nós sejamos, Senhor, vitoriosos, que no coletivo também sejamos vitoriosos, Senhor, e a Tua virtude, a Tua humildade esteja, Senhor, no nosso coração, para nos fazer, Senhor, cheios de vida. Senhor, nós não queremos que nenhum pecado faça separação entre o Senhor e nós. Por isso o sangue do Cordeiro tem estado sobre nós todos os dias, para nos ligar a Ti, Senhor. Nós que não queremos cultivar nenhuma semente ruim que possa querer atrapalhar o nosso relacionamento. Colocamos diante de Ti nossos corações e nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Começamos uma forte batalha, uma conscientização, e o Senhor certamente já nos deu a vitória. Amém. Confirme com o Senhor isso. O Senhor vai falar ao teu coração. Amém? Graças a Deus por isso. Pode sentar por um instante, temos alguns avisos no final.